Olá, muito boa tarde. No dia 15 de agosto assinalam-se festas religiosas de norte a sul de Portugal em torno de devoções marianas. Um exemplo por excelência de tradições em locais e santuários que este livro documenta. Lugares Santos de Portugal. Uma obra que fala de tradições e devoções não apenas em torno de Nossa Senhora da Assunção, que se celebra a 15 de agosto, mas ao longo de todos os dias do ano. O seu autor, Alberto Júlio Silva, é hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. 15 de agosto é, de facto, o dia por excelência das festas em Portugal. É o dia em que Portugal está em festa de norte a sul, sobretudo a norte de Coimbra. Mas podemos dizer que a grande parte, a grande maioria das festas marianas são a 15 de agosto. Não exclusivamente. Neste livro, Lugares Santos de Portugal, evoca precisamente muitos desses lugares onde se celebra Nossa Senhora da Assunção. Sim, sim, sim. Creio que uma dezena de santuários, de igrejas que aqui indica. Pois, quer dizer, temos que fazer uma ressalva, porque isto é uma pequena parte. Claro. Eu não quis fazer exatamente só sobre santuários, mas de facto aqueles locais que têm igrejas que são consideradas santuários, e o santuário não é apenas a igreja, mas é uma envolvente, não é? Os de Nossa Senhora são a maioria, mas não estão aqui todos, nem por sombras. De facto, enfim, são muitos locais com muitas devoções, mas desde logo há essa marca, a marca mariana de muitas devoções que acontecem em Portugal. Sim, 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 sim. E não é só por causa de Fátima, por certo, porque ela é muito anterior às aparições. Aliás, à volta de Fátima há alguns, eu refiro apenas penso eu, um santuário importante que aqui se fala, Nossa Senhora do Fetal, mas há Nossa Senhora da Ortiga, que eu acho que até na história das aparições é mencionado, porque tem uma festa exatamente, penso eu que é 15 de agosto. Pelo que me apercebi nesta sua obra, no dia 15 de agosto há celebrações como Nossa Senhora da Abadia, Nossa Senhora da Lapa, Nossa Senhora da Serra, Nossa Senhora do Castelo. Senhoras do Castelo há várias. Sim, sim, sim. Está apenas a de Coruche. E depois no Monte, Nossa Senhora, na Madeira, Nossa Senhora do Monte. Nossa Senhora do Monte, que é a festa da Madeira. Exatamente, a festa da Madeira por excelência, e também o 15 de agosto, onde as festas se multiplicam um pouco por todas as freguesias. Esses são os lugares que têm, digamos, visibilidade, porque existem. Eu nasci numa aldeia do norte, onde a grande festa é 15 de agosto, e é claro que a maioria, digamos, milhares de locais têm festas a Nossa Senhora no dia 15. Seria um estudo a fazer muito interessante, mas porque é que o 15 de agosto tem que se manter feriado? E na sua opinião deve manter-se? Claro, aliás, absolutamente. Foi salvaguardado mesmo, apesar de cortes? É a festa popular, por Nossa Senhora do Porto de Ave, por exemplo, que é no Minho, que digamos, ao virar de cada serra há um santuário. Perguntava-lhe sobre essa marca mariana de todas estas festas, na sua opinião, onde é que está a origem desse perfil da devoção popular portuguesa? É muito engraçado, porque quando se fala de aparições de Nossa Senhora em Portugal, a gente fica logo, desde o princípio do século XX, Fátima. E é verdade. São as únicas, penso eu, aparições de Nossa Senhora que a autoridade da Igreja, digamos, autenticou. Mas há um sem número que, desculpe, não quero dizer que não saiba, mas que nem imagina. Há uns que se reclamam de primeiros, onde Nossa Senhora apareceu. Raramente, nesse cômputo, se diz, por exemplo, Nossa Senhora do Monte, sim, em mais um ou outro, se diz que é normalmente uma criança viu Nossa Senhora. Normalmente o que é, mais do que aparição, é um encontro. Encontrou-se uma imagem milagrosa. Eu recordo que aqui Nossa Senhora da Atalaia apareceu no cimo de uma aroeira. Portanto, perdão, mais do que uma aparição, é aparição no sentido de que aparece, as pessoas veem, mas Nossa Senhora aparece num determinado ponto, mas é uma imagem. E essas imagens caracterizam-se todas por serem muito pequeninas, são minúsculas. Normalmente as imagens
à volta das quais nasceu uma grande E aí está a origem de devoção. uma devoção popular em torno Sim, desse local. essa é uma das marcas de um sítio para ser considerado santuário, e eu não queria falar, não sou especialista sobre santuários, mas normalmente um santuário constrói-se, edifica-se, desenvolve-se à volta de uma relíquia insigne ou de uma imagem que congregue grande devoção em toda a nação. E a maioria, praticamente a totalidade, são desta segunda categoria, não é? A devoção em torno de uma imagem, desse encontro, que falava. E é por essa característica também que a maioria dos santuários, e creio que tem essa estatística, podemos dizer assim, pelo menos a partir dos que aqui são referidos no livro, a maioria são santuários de devoção mariana. Sim, a grande maioria. Deixe-me ver nos meus apontamentos. Os que estão aqui, santuários e não só, porque eu também tive o cuidado de referir outros lugares, a questão associada às lendas populares, que é um assunto muitíssimo interessante de desbravar. Lugares marianos são 38, passo que Nosso Senhor Jesus Cristo fica a perder. Só são 13 e os santos perdem em grande escala, só são 8. Mas há muitos santuários e, sobretudo, locais que congregam muitas pessoas, mesmo que não sejam santuários, ligados a santos. Não é? Para além do 15 de agosto, também o 8 de setembro, ou o primeiro domingo de setembro. Muitíssimo. Noutra festa em torno de Nossa Senhora. Exatamente. Há uma coisa engraçada, por exemplo, em Montemor Novo, sim, há um santuário justamente famoso, Nossa Senhora da Visitação, que antes da última reforma litúrgica se comemorava a 2 de julho. Depois passou a comemorar-se noutra data, neste momento não sei qual, mas em Montemor continua a ser 2 de julho e compreende-se porque é uma tradição local, as pessoas estão, digamos, calhadas naquela festa e mantém-se o 2 de julho. Apresente-nos este livro, de que forma é que organizou os vários locais, os lugares santos que aqui apresenta e, sobretudo, como é que os selecionou, porque acredito que sejam muitos mais dos que aqui são cá estão. Muitíssimos. Eu fiz uma proposta à editora A Esfera dos Livros, que aceitou e me incumbiu de fazer uma coisa exaustiva. Sobre todos os lugares santos em Portugal. Sim. E eu fiz, ainda não seria exaustivo, estive 2 anos num trabalho insano. Depois, por razões que não vêm agora ao caso, foi-me dito que era muito grande, aquilo que nem havia quem pegasse naquilo, e se calhar é verdade. Então, tive de cortar uma grandíssima maioria, portanto, que ficaram injustiçadamente de fora. Eu aqui não estou a bramir contra os meus patrões, mas, de facto, há uns que a gente diz este tem que sair, este tem que ficar. Às vezes não é muito nítida a fronteira, mas tem que ser. Por exemplo, desculpe, Fátima foi dos primeiros que quis tirar, não por razões de importância, claro que não, mas Fátima justifica uma monografia. E o material que eu tinha sobre Fátima era tanto, e há tanta coisa sobre Fátima que eu pensei, não vai fazer, digamos, não é falta, não vai fazer mal que eu tire, porque toda a gente conhece. Ao passo que há outros, por exemplo, Santo António de Lisboa, que não é um santuário. Como lhe disse, aqui há muitos locais que não são santuários. A Igreja de Santo António de Lisboa, dita a Casa Santo António, toda a gente conhece. Existe um santuário, esse sim, até com as características próprias de santuário, em Coimbra, Santo António dos Olivais, que eu preferi deixar e que será certamente surpresa para muita gente. Uma igreja lá mais no cimo de Coimbra. No cimo, num primeiro ermitério, para onde Santo António se retirou, que se chamava Ermitério de Santo Antão. Antão e António, em latim, têm a mesma Antonius, e depois, em honra do grande Santo António, Santo Antão ficou para segundo lugar e passou de Santo António. Após 2 anos de trabalho, como referia, tem ideia de números... Trabalhei mais, muito mais. Sim, para esse projeto, de números de... Quantos santuários teria para divulgar e para informar sobre eles? Eu acho, estes são 59. Os que estão neste livro.
o dobro. O dobro de certeza. E agora, se repegasse no assunto, iria buscar outros que não são santuários. Não é nenhuma depreciação sobre santuários, mas sobre santuários, como sabe, foi editada uma monografia específica aqui há tempos, quando eu estava a trabalhar neste livro, portanto, e aí penso que foram exaustivamente estudados. A mim interessou-me, sobretudo, locais, muitos deles são santuários, coincidem, que são de grande implantação popular, que estão muito ligados à história de Portugal, que é o caso praticamente destes todos, e que têm lendas associadas, porque as lendas são material interessantíssimo de conhecimento, de pesquisa, e muito curiosos. São santuários com implantação, sobretudo, na região norte do país? Há de norte a sul e depois nas Ilhas Atlânticas também, que há muita devoção. E, curiosamente, nos Açores, os santuários mais importantes não são marianos. Na Madeira, sim, que tem um importante santuário mariano, mas são da paixão de Jesus Cristo. E celebram com grande pompa, não é? E agora perdi-me. Estávamos a falar dos santuários na sua plantação a norte, no território nacional. Sim, meu Deus. Isso aí dá uma trabalheira. E sobretudo com essa incidência no norte, não é? Quando tem que se julgar quais é que tem, por razões de edição, quais é que devem sair e quais é que não devem sair, é um quebra-cabeças, porque no Minho, sobretudo, há muitíssimos. Organiza o livro por regiões e depois em cada um dos distritos enumera alguns dos santuários. Isto também teve outra, quando isto era inteiro, teve outra por ordem alfabética e depois teve que ser por distritos, porque me foi aconselhado assim, que será mais fácil para os leitores procurarem os lugares que lhes interessam, não é? Está distritos de norte a sul do continente e depois está uma pequena secção sobre os Açores e outra sobre a Madeira. Falando de alguns dos santuários, um dos que está aqui presente é o São Bento da Porta Aberta, que também por estes dias, enfim, tem a grande peregrinação dos migrantes. E tem uma grande festa a 15 de agosto. Exatamente, sim. Que é também um símbolo do que é a motivação religiosa e do que leva pessoas, enfim, pelo menos da região norte, em grandes caminhadas a pé. São Bento, como sabemos, além de padroeiro da Europa, é o criador do Minho e da Galiza. E desde muito cedo que havia, como é que se chama, no Gerês, ali naquela região, uma grande devoção a São Bento e muitas lendas à volta do surgimento de uma pequena capelinha com a porta aberta, etc. Isso tudo foi estudado devidamente e foi construída muito mais tarde, no século XIX, uma igreja, que hoje é basílica, a São Bento da Porta Aberta, porque é uma tradição beneditina a hospitalidade. Mais tarde ainda, como em São Bento da Porta Aberta se congrega tanta gente, foi construída uma igreja que eu convidaria toda a gente a visitar, do arquiteto Luís Cunha, que é uma igreja, como é que eu ia dizer, admirável de todos os pontos de vista, arquitetonicamente, do ponto de vista de implantação na paisagem e como se interage, digamos assim, o dentro-fora e o fora-dentro. Com a serra e com o rio, não é? Exatamente. E depois tem uma grande superfície envidraçada que permite estar dentro e fora, e onde está São Bento, com o seu trono, com escadas onde se sobe e desce. Portanto, não perdeu nada com uma arquitetura contemporânea, ganhou muitíssimo. Um exemplo de uma construção recente, mas que deu novo dinamismo ao santuário de São Bento da Porta Aberta. Enfim, é impossível falarmos dos vários que aqui apresenta. Pois. Há essa marca que há pouco já aludeu, enfim, em torno de lendas, em torno dos aglomerados populacionais que os santuários motivou. Estes santuários informam também sobre a construção da sociedade portuguesa nessas regiões?
isso será outro estudo a fazer. Portanto, aquilo que me interessou foram sobretudo as lendas associadas. E aqui queria fazer uma ressalva. Eu não sou etnólogo, tenho muita curiosidade por este tipo de devoção popular. E muitas vezes as pessoas pensam que as lendas são invenções e que são mentiras. Não são mentiras. Anteriormente às lendas, há uma camada, digamos assim, de experiência religiosa de uma determinada localidade, muitas vezes com muito pouca informação. Portanto, sobre isso se constrói a lenda. E vamos ver que as lendas têm, sobretudo as lendas marianas, têm normalmente as mesmas características. Nossa Senhora que aparece, normalmente aparece a pequenos e a pobres, e que normalmente com a sua generosidade lhe querem fazer uma grande casa num sítio e Nossa Senhora desaparece e vai ter sempre ao mesmo sítio. Portanto, isto deixa prever que por baixo, e de um ponto de vista imemorial, há pregações de milagres, pregações de canções de gesta mesmo, que vão ao princípio da nossa implantação como portugueses com aspas neste sítio, e depois tudo isso se caldeia e não é um sítio que vai ficar com aquela explicação, são muitos. Por isso a gente encontra filas de Nossas Senhoras que aparecem, isto é, aparecem, chama a atenção, que são vistas em imagem e são muito veneradas e depois vão para um determinado sítio e desaparecem. Isso é recorrente. É essa a marca também do santuário em Bagulhães da Nossa Senhora da Aparecida. Balugães. Sim. Muito antes da Aparecida no Brasil. Sim. Agora não tenho a data de Balugães. É uma... 1702, creio. Bom. Portanto, foi uma Nossa Senhora que apareceu e que, salvo erro, já estudei isto há tanto tempo, que depois deu origem a duas igrejas, duas capelas. Portanto, Nossa Senhora Aparecida, portanto, o Aparecida aqui é um adjetivo, depois, se por arrastamento com outras denominações, se pode verdadeiramente dizer da Aparecida. É uma Nossa Senhora que foi, de facto, encontrada em Balugães, uns 15, 20 anos antes de ser encontrada no Brasil, porque Nossa Senhora Aparecida brasileira, uma Nossa Senhora da Conceição, também foi encontrada por pescadores. E aqui também foi encontrada por gente do povo. Um conjunto, enfim, de lendas, de tradições, muito em torno de Nossa Senhora. Há também um tema que eu gostava de referir nesta nossa conversa, que é o tema da penitência. Sim. A marca penitencial que muitos destes locais têm. Pois, eu diria que é a marca distintiva do santuário propriamente dito. O santuário propriamente dito tem uma tipologia que em Portugal está de uma forma superlativa presente no Santuário do Bom Jesus do Monte, em Braga. Portanto, ali não houve nenhuma aparição milagrosa, não é? Houve sim a implantação de uma antiquíssima, no século XIV, penso eu, devoção à Santa Cruz. Portanto, e depois de muitas sucessões de construções e reconstruções, e penso de certeza que no pós-concílio de Trento, naquilo que se pode chamar Reforma Católica, por alguns arcebispos de Braga, muito ligados ao século XVIII, foi aproveitado um monte, e o monte todo foi cenografado, digamos assim. É uma coisa muito interessante. Portanto, do ponto de vista de Dom Gaspar de Bragança, era um deles, agora a memória não funciona sempre. Portanto, e aquele santuário foi feito segundo uma tipologia que é passar um pórtico, subir uma escadaria que nos propõe a purificação interior e exterior, através das virtudes, e depois ascender à glória. Depois, no cimo estão os evangelistas e depois está a Igreja, que é chamada Jerusalém Santa. Portanto, estes patamares todos de purificação dos sentidos, de aquisição das virtudes. É claro que hoje em dia, infelizmente, o turismo engole tudo e as pessoas vão porque está no programa, mas é um santuário... Está aí um desafio também para as próprias estruturas locais. Sim.
É um santuário construído que tem uma tipologia tão própria, que eu acho que é o santuário chamado Monte Sacro, em que não digo a liturgia, mas a devoção é utilizada no cenário natural. Portanto, e nesse cenário natural também são construídas as estações da Via Sacra e, ao mesmo tempo que o penitente, não estou a dizer que se supõem as escadas de joelhos nem por sombras, o penitente medita nas virtudes e na purificação dos seus vícios, encontra a correspondente capelinha com o Paço da Paixão. É um exemplo paradigmático. De facto, com uma unidade extraordinária em todo o espaço, e toda envolvente a natureza também. A igreja, também. que é também notabilíssima, foi declarada basílica, como sabe, há muito pouco tempo. Sim, e decorre agora essa candidatura ao património da humanidade, de todo esse espaço que está em curso. Só uma coisa, nestes santuários de Jesus Cristo, eu não queria ser injusto com nenhum, claro que este é paradigmático, mas outro, muito perto, que é absolutamente de pecado não citar, que é o Bom Jesus de Matosinhos, pela Igreja, que é e pelo seu aspecto penitencial. É claro que agora as festas, romarias, soterram isso tudo. São romarias muito significativas para aquelas populações. Sim, e são de manter. Claro. Porquê é que diz Alberto Júlio da Silva, que este seu livro é escrito para um público não especializado? Olha, porque é isso mesmo. Quer dizer, porque não tem nem do ponto de vista... Talvez o que haja cá um bocadinho mais maçador seja digamos, porque me interessou também, seja a descrição da característica arquitetónica, no caso da talha, que há muito, como sabe, no caso do azulejo, da talha, da imaginária, isso seja referido com muita minúcia. Eu quis fazer isso. É um livro... De resto, não estou a dizer que as pessoas peguem nisto, mas é um livro que uma pessoa que se interesse por um sítio, queira procurar uma coisa notável nesse sítio, pode muito bem encontrar aqui, passa a publicidade. A visitar estes locais, tendo um livro por guia. Não é um guia, não tem quilómetros de distância, não tem os sítios onde dormir, nem onde jantar, mas desse ponto de vista eu quis para pessoas que se interessem, pessoas comuns, sem nenhum curso especializado. Fica essa proposta também para estes dias de férias para muita gente. Muito obrigado, Alberto Júlio da Silva, por ter estado aqui no programa a apresentar este livro, Lugares Santos de Portugal. Mais logo, siga o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde, boas férias se for o caso e até amanhã, se Deus quiser.